Olá, pessoal! Vamos lá continuar falando de orgânica dentro do capítulo 7, na parte de isomeria, tá bom? Vou sempre dizer a mesma coisa toda aula de isomeria, até porque é muito necessário que a gente saiba o conceito de isomeria para estar resolvendo aí as questões, tá? Então, para relembrar sempre, a isomeria, ela acontece, né? Quando compostos diferentes aí, e a gente já viu, né, nas últimas aulas, que essa diferença, ela pode aí acontecer em relação ao plano, que é uma comparação dentro da isomeria plana, ou em termos de espaço, onde a gente tem a isomeria espacial, e se eles tiverem a mesma fórmula e apresentarem, aliás, fórmulas estruturais diferentes e apresentarem a mesma fórmula molecular, estamos diante de compostos que são isômeros. Vimos aí que a isomeria é dividida em isomeria plana e espacial, onde na plana temos a divisão de 5 tipos, sendo eles isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria, isomeria de função e tautomeria. Lembrando que de cadeia é quando muda algum aspecto da cadeia, aberta ou fechada, normal, ramificada, homogênea ou heterogênea. A disposição, quando muda a posição do grupo funcional, da insaturação, que é dupla ou tripla, ou da ramificação. Isomeria de compensação ou metameria, quando muda a posição especificamente de um heteroátomo. Isomeria de função, quando mudam as funções de um para o outro. E tautomeria, quando mudam funções específicas saídas do enol. Então, enol com aquela dupla seta sempre será tautomeria. A isomeria espacial, ela tinha lá a divisão dela entre isomeria geométrica e isomeria ótica. Vimos aí que a isomeria geométrica pode ser classificada como cis e trans, e ela depende aí de duas condições, né? Que a primeira é ter uma dupla entre carbonos em uma cadeia aberta e ter as suas extremidades verticais aí diferentes. E a isomeria ótica, onde a gente precisaria ter o carbono quiral. Então, só para a gente relembrar, porque a gente vai pegar um finalzinho agora da isomeria ótica. A isomeria ótica, ela acontece quando você tem um par de enantiômeros sendo formados, tá? Possibilidade de enantiômeros. Então, fiquem atentos, porque esse nome enantiômero, ele aparece bastante nas questões, tá? Ah, sei que lá, quantos enantiômeros são formados? Quando ele falar enantiômero, ele está se referindo aí à isomeria ótica e, consequentemente, se referindo a carbono quiral, a presença da quiralidade, né? Lembrando que para ser quiral ou assimétrico, que é o outro nome que ele possui, a gente precisa que esse carbono tenha 4 ligações todas simples, onde cada um dos seus ligantes ele será um diferente, tá? Aqui é um exemplo onde a gente tem o carbono no meio e o cloro, diferente do flúor, diferente do hidrogênio, diferente do bromo, formando aí o seu parzinho enantiômero, formando aí a isomeria ótica. Mas não só de identificação em termos de existência da isomeria ótica funciona esse modelo de isomeria espacial. É importante a gente perceber que, de modo prático, a isomeria ótica ela serve para desviar a luz em uma luz de laser, uma luz que ela vem na direção reta. A gente tem um desvio dessa luz aí para a direita ou para a esquerda. Sempre que esse desvio da luz acontecer, a gente tem uma isomeria ótica também acontecendo, tá? Não tem como você saber o desvio só por uma questão, porque esse é um dado experimental, mas tem algumas dicas que caem em questões que são interessantes de vocês saberem. Então, se a luz não sofrer nenhum tipo de desvio, eu não tenho isomeria ótica acontecendo, ou seja, não vai haver desvio, não tem carbono quiral. Isso é importante você se ligar, que, por exemplo, o Enem, ele gosta muito de questões teóricas. Então, ele pode estar usando esse termo de desvio da luz polarizada para indicar a você se existiria isomeria ótica ou não, tá? Então, fica ligado nesse termo.
Caso a luz seja desviada, né, para a direita, a gente tem um nome aí, que é o nome de destrógiro, que é o giro no sentido horário. Ele vai ser representado pela letra D minúscula ou por um sinal positivo entre parênteses, tá? No caso do desvio da luz polarizada acontecer para a esquerda, aí é o levógiro, sentido anti-horário, representado pela letra L minúscula ou um sinal negativo. Bom, agora a gente vai observar aqui se dá para a gente descobrir quantos isômeros oticamente ativos a gente tem dentro daquela fórmula. Então, a gente consegue, através da fórmula de Van 't Hoff, prever, sem experimentos, o número de isômeros formados em cada composto, tá? Então, a fórmula de Van 't Hoff é: quando a gente precisa identificar os isômeros oticamente ativos, que é basicamente o que aparece para vocês em questões, a gente vai utilizar a fórmula 2 elevado a n, sendo que n é um número de carbonos assimétricos ou quirais que você tenha na estrutura e que sejam diferentes. Caso ele queira os oticamente inativos, que são chamados aí de misturas racêmicas, aí você vai ter 2 elevado a n menos 1. Já adianto a vocês que o que mais aparece em questões é esse primeiro, onde ele pergunta quais são os oticamente ativos. Deixa eu te dar um exemplo. Isso cai direto na UERJ, tá? E ele pergunta assim, ó: a adrenalina é um hormônio neurotransmissor produzido pelo organismo sob determinadas condições. Observe sua fórmula estrutural, tá aí. Indique o número de isômeros oticamente ativos da adrenalina. Se ele quer o número de isômeros oticamente ativos, ele quer o 2 elevado a n. Então, resta que a gente observe quantos carbonos quirais tem na estrutura e a gente eleve esse n ao número desses carbonos. Nessa estrutura, eu observo apenas um carbono quiral, que é esse aqui. Porque lembra, para ser quiral tem que ter primeiro ligações todas simples. Então aqui já não pode porque tem dupla. Aqui não pode porque para cima e para baixo seriam hidrogênios, tem que ser todos diferentes. Aqui é nitrogênio e aqui é um carbono com 3 hidrogênios iguais. Então só resta esse mesmo. Então esse N da fórmula, ele vai ser igual a 1. Bora lá? 2 elevado a N, 2 elevado a 1, então a resposta 2. Então é bem simplesão, tá? Conta os carbonos quirais que você tem, eleva ao 2 e acha a resposta. Façam aí então para treinar da página 37 as questões 6 e 12 e a gente se vê na central de dúvidas, pessoal. Grande abraço.